Encontro Selvagem. Fermentando a brasilidade através dos líquidos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo Encontro Selvagem, que faz parte das atividades da Semana Selvagem, organizado pela Abracerva e com apoio institucional do Conselho Federal de Química. Agora o palco é de duas cientistas incríveis que vão trazer dados muito importantes para começar bem essa semana falando de manipoeira, falando de resultados científicos, de pesquisa científica. Então, eu tenho o prazer de chamar Dona Estela e Dona Carola, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia aos presentes, o pessoal que está em casa. Meu nome é Estela Virgílio, eu sou CEO de uma startup chamada By Mycel. Nós trabalhamos com sequenciamento de DNA e nós recebemos as amostras para fazer a análise e identificação das leveduras, dos fungos presentes e também de algumas bactérias. Então aqui a gente vai apresentar esses resultados iniciais. Bom, meu nome é Ana Carolina, sou mais conhecida como Carola. Eu trabalho com leveduras selvagens, extremófilas, e eu gosto de isolar elas de todos os lugares mais estranhos. E algumas delas a gente usa para fazer cerveja. Então é por isso que eu estou aqui hoje. E eu sou coordenadora dessa parte científica do Projeto Manipoeira. Então, quando o projeto surgiu, veio a ideia do Projeto Manipoeira de juntar todas essas cervejarias. Então foram 54 cervejarias que a gente acabou unindo para esse projeto. Uma das ideias era, legal, a gente vai fazer cerveja, vamos fazer cerveja cada um com o terroir local. São 54 cervejarias espalhadas pelo Brasil inteiro. Será que tem um terroir diferente do sul do país, do norte, do nordeste? Como que vai ser tudo isso? Como que vai ser a fermentação? Como vai ser a cerveja, o produto final? Como vai ser toda essa parte de fermentação? Vai ter diferença? Será que vai ter diferença? A gente não sabe. Quer dizer, a gente já sabe. A gente vai contar para vocês hoje o que aconteceu. Então, uma das ideias era fazer não somente cerveja, não somente pegar a manipoeira, pegar aquela água da manipoeira que fermenta e fazer a cerveja. A receita era a mesma, basicamente, para todas as cervejarias. Mas e a microbiota que vem dali? E a parte selvagem? Será que vai ser diferente? Então, a ideia era a gente fazer um estudo microbiológico de todos os organismos que estavam presentes nesse projeto. Desde o momento zero, ou seja, aquele momento onde é feita a coleta da manipoeira, aquela raiz que veio ali da terra, e até mesmo durante todo o processo de fermentação. Durante 5, 10, 15, 20, 5 meses, 1 ano, o que aconteceu ali dentro? Porque a pergunta há 1 ano atrás era, será que vai ser diferente a fermentação ou será que vai ser tudo igual? Será que os organismos que estão presentes na fermentação da manipoeira lá de Florianópolis vão ser o mesmo dos organismos de Sertãozinho? Vão ser os mesmos organismos lá de Manaus, lá de Sergipe? Essa era a questão que a gente queria responder, uma das questões. E a outra era, será que a gente vai conseguir uma levedura para chamar de nossa? Uma levedura brasileira? Uma levedura para falar, putz, tem uma Saccharomyces brasileira. Será que a gente conseguiu isso? Será que isso é possível? Então, a gente espera responder um pouquinho de tudo isso. E só para contar para vocês, isso é só o pontapé inicial. Tem muita coisa ainda. A gente abriu um leque de perguntas, respostas, não somente para ampliar o mercado cervejeiro brasileiro, mas também para a ciência, para mostrar a importância da ciência em todo o processo cervejeiro. Certíssimo. Então aqui a gente comentou, né, do projeto 53 cervejarias que estão participando e, na verdade, o intuito é compreender essa microbiota, esse microbioma presente durante todo o processo, durante toda a fermentação espontânea e identificar, tá, essas leveduras, esses fungos, bactérias, os micro-organismos que estão presentes. E foi feita uma receita básica, tá certo, para a produção dessa cerveja e todo o processo ele se iniciou conjuntamente? Sim, a gente deu um prazo, foi há 1 ano atrás, no dia 31 de agosto, se eu não me engano, que começou todo o processo da manipoeira. Uma das ideias, para quem não sabe do projeto, era que todas as cervejarias coletassem manipoeira da região onde era a cervejaria e que fosse da maneira mais roots, selvagem possível.
raiz, né? Ou seja, que ele conseguisse coletar aquela manipoeira, talvez de uma aldeia, de um engenho, e que, em último dos casos, utilizasse a manipoeira ou a farinha da mandioca, em alguns casos, mais comercial. Que aí isso iria trazer, logicamente, todos os organismos que estavam presentes ali naquele ambiente. Exato. Então, todos os micro-organismos são oriundos dessa fermentação da água da manipoeira, ou seja, organismo selvagem, não foi adicionado, né, nenhum micro-organismo. A ideia era que não poderia ser adicionado nenhuma levedura comercial, nada. Tinha que ser tudo espontâneo. Então, depois que teve essa coleta, os cervejeiros mantiveram aquela aguinha fermentando durante um tempo, para depois jogar no mosto cervejeiro. Então ele tinha, alguns fizeram isso, os outros já jogaram direto, para ter esse starter, né? Começar a fermentação antes da gente jogar no mosto. E assim, a gente sabia que isso iria dar certo, mas sempre deu aquele medo. Será que aqueles micro-organismos que estão fermentando ali, eles vão gostar da maltose? Eles vão gostar daquele mosto cervejeiro? Eles vão sobreviver a um lúpulo, a tudo isso? Era um risco que estava correndo. Exatamente. E logo nesse primeiro processo, você já tem a seleção de alguns micro-organismos, né? Então, aqueles que se adaptam melhor àquela condição, vai seguindo para as próximas etapas. Então. E vale lembrar que quando você pega um pedacinho de terra, um insumo, raiz que vem com terra, vem um monte de coisa, você tem um monte de organismos ali. Organismos que são bons para fermentar e organismos que não são tão bons. Organismos que são estranhos. Até mesmo organismos patogênicos. E essa que é a beleza da fermentação selvagem, que é, ao longo do tempo, as leveduras que a gente gosta, aquelas que fermentam, que produzem álcool, produzem outros compostos legais, vão matando esses patogênicos. Então, o segredo da cerveja selvagem é o tempo. E a gente vai mostrar isso para vocês. O que ao longo do tempo foi exatamente isso que aconteceu. Os patogênicos foram morrendo e foi dando espaço para essas leveduras que a gente tanto gosta. E também a temperatura local. Exatamente. Então, se você pensa uma fermentação em Manaus, uma temperatura clássica de 30 e poucos graus, no Rio de Janeiro, é bem diferente de uma fermentação no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, que você vai ter uma variável grande dessa temperatura. Então, tudo isso influenciou também na fermentação. E será que influenciou nos micro-organismos, no crescimento, no resultado final de vocês? Então aqui a gente vai apresentar alguns dados desde o tempo zero, que seria essa primeira inoculação, e alguns outros tempos. Alguns por horas, outros 15 dias, 30 dias, 3 meses. Foi analisado até 3 meses. E também foi feito da sua parte o plaqueamento. Sim. Então, dessa parte científica foi dividida em 2 partes. A primeira que foi feita toda a parte genômica. Então, o que faz nessa parte genômica? Ela vai analisar quais organismos que estão presentes ali como um todo. Você pega um pedacinho de alguma coisa, passa nessa máquina, ela vai explicar direitinho, porque não é tão simples assim. Passa nessa máquina, ela vai falar, aqui tem fulano, ciclano, beltrano, e por aí vai. Só que não diz que os organismos que estão presentes ali estão vivos. Ela diz o material genético que está presente ali. Pode ter ali um organismo que morreu há muito tempo, mas se o DNA dele ainda está lá, ela vai detectar que o DNA dele ainda está lá. E aí, qual que era a diferença da minha parte e dos outros laboratórios que também participaram? Era isolar esses organismos, era plaquear, colocar numa placa e a gente conseguir identificar quem está vivo. Porque quando você coloca numa placa de Petri com aquele meio de cultivo específico, seletivo, você consegue identificar, esse cara está aqui mesmo, ele apareceu lá e apareceu na minha placa. Então, esse cara realmente está vivo e ele está fazendo parte desse processo fermentativo. É exatamente isso. Então, o que aconteceu ali com a gente no laboratório? Nós recebemos as amostras, primeira etapa, amostra líquida, e como foi falado, é o material como um todo. O que a gente faz em laboratório? A primeira etapa, a gente faz a extração de DNA dos organismos que estão ali presentes, vivos ou não. Então, quando a gente faz a primeira etapa de extração de DNA, pode ser que tenha DNA de bactéria, de vírus, de levedura, de fungo, da própria planta, de alguma célula animal. Então, você tem um panorama completo, o que a gente chama de metagenômica. Então, cientificamente, quando a gente quer entender a complexidade como um todo, a gente chama de metagenômica. Todos os organismos que estão presentes ali na sua amostra. Para esse estudo em específico, a gente gostaria de identificar leveduras e fungos. Não era interessante fazer a identificação da planta ou de alguma célula animal que estava ali presente. Então, após a extração do DNA do material genético, nós seguimos para uma etapa laboratorial que se chama
PCR é uma amplificação específica de um material genético somente de levedura e fungo. E se a gente quisesse analisar também bactéria, é uma região específica somente para bactéria. Então, nesse caso, o que a gente vai apresentar aqui, a gente fez a amplificação, ou seja, eu gerei uma quantidade maior de DNA, mas daquela região específica de fungo e também de levedura, para seguir para a próxima etapa. Na próxima etapa, a gente chama de construção de biblioteca para sequenciamento. Então, são várias receitinhas, como uma receitinha de bolo, que a gente coloca alguns adaptadores, a gente coloca algumas enzimas para entrar no sequenciador. O sequenciador é um aparelho, existem aparelhos robustos para sequenciamento, são aparelhos bem mais caros. E aqui na BioMyCell a gente trabalha com 2 plataformas de sequenciamento. Tem uma plataforma que é mais robusta, justamente para eu entender essa microbiota completa. E tem um aparelho mais simples, que é esse aqui, que eu trouxe aqui para vocês, que cabe na palma da mão. Então, é um aparelho portátil, sequenciador portátil, e a gente consegue analisar desde uma única amostra que recebemos ou até uma quantidade maior de amostra, 30, 40, 50. Então, a gente faz um sequenciamento ali vasto. Nesse caso, após o sequenciamento, nós geramos essas letrinhas. Na verdade, é a sequência de DNA. E com a bioinformática, ou seja, eu preciso ter uma mão de obra especializada, qualificada na parte computacional para codificar. Esse A, T, C, G, 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 G significa o quê? Corresponde a qual micro-organismo? Então, com a bioinformática, a gente compara com um banco de dados que já estão depositados e a gente consegue identificar, olha, isso daqui significa que eu tenho uma Saccharomyces. Aqui significa que eu tenho uma píquia. Então, eu consigo identificar quais são esses micro-organismos. E a gente entrega como um laudo qual é esse micro-organismo. Então, aqui eu apresentei a Saccharomyces, que estava em mais de 95%. Também é possível identificar outros micro-organismos, mas numa quantidade muito abaixo, menos do que 0,1%. Então, para nós, poderia ser até um artefato da técnica, porque ele vai comparar com o que tem no banco e vai identificar várias coisas. Então, aqui, 100% de Saccharomyces, e com essa técnica de sequenciamento, eu consigo aprofundar qual Saccharomyces que é. Então, aqui a gente apresenta gênero e eu consigo especificar qual espécie de Saccharomyces. Então, aqui, Saccharomyces cerevisiae. Logicamente que essa daqui pode ser que seja uma espécie de Saccharomyces cerevisiae diferente do que tem no banco de dados ou diferente da usada numa cervejaria. É que nem nós somos todos da mesma espécie, mas cada um tem a sua característica, cada um tem a sua aptidão. Então isso também vai para o mundo das leveduras, dos fungos, dos vírus, enfim, das bactérias e tudo mais. Então, ou seja, pode ser a mesma espécie, mas ela ser melhor para fermentar uma coisa, melhor ela ser mais adaptada àquele meio ou menos. Então, você tem variantes dentro da própria espécie. Exatamente. Então, você tem isolados, vocês têm cepas. E também agora, dentro desse estudo, dá para selecionar também micro-organismos, que seja Saccharomyces, que seja Pichia, mas que tenha perfis diferentes do que já está consagrado na literatura ou que outras cervejarias usam, mesmo sendo Saccharomyces cerevisiae ou Pichia ou outro organismo. Qualquer outra espécie nova de levedura? É Vocês possível. não identificar? Tava SP, alguma coisa? Sim. Você vai ver que uma delas tem o SP. Às vezes aparece Saccharomyces SP e depois ele coloca Saccharomyces cerevisiae. Então pode ser que seja algo diferente, mas que tenha uma maior correspondência com cerevisiae. Alguma outra espécie que tenha passado? Às vezes aparece como SP. Então, como se fosse uma Saccharomyces SP. Mas teve outro gênero que apareceu sem a gente saber a espécie específica? Preciso olhar certinho. Eu também não acho lembro. que não. Mas apareceu algumas Saccharomyces que eu não achei nenhum dado na literatura de ter sido encontrado no Brasil. Como a Saccharomyces, aquela Mitake. Sim. Eu não lembro qual é o nome dela, mas ela é bem identificada no Japão. Mas no Brasil não tinha sido ainda identificada. O que aparece para nós, vamos supor que seja um organismo completamente diferente que não tem no banco de dados. Aqui ele aparece Saccharomyces. Em segundo lugar, ele parece não assignado, que é o que tá aparecendo ali. Unsigned, quase 5%. Significa que são micro-organismos que nós não conhecemos ou que não estão no banco de dados. Ou seja, eu não posso dar um nome para ele porque no meu banco não corresponde a nada. Então, 5% daqueles micro-organismos encontrados aqui, que na verdade seria o correspondente aqui, né, que completaria o 100% da Saccharomyces, eu tenho outros micro-organismos que eu não sei te falar quais são. Então, pode ser micro-organismos novos,
Ou aqueles que não foram catalogados ainda, não foram descritos? Ou não foram encontrados numa literatura mais local? É que assim, como ela estava explicando, é uma sequência. Então, a gente tem 4 bases, 4 letrinhas, vamos dizer assim. E o que vai determinar um organismo ser diferente do outro é a sequência de como isso é montado. Como essa historinha. Pensa num livro. As letras são sempre as mesmas. Só que como elas estão montadas é que você vai conseguir determinar se uma palavra, uma frase ou não. Lógico, todos os organismos, eles têm a variação de uma letra ou de outra que vai diferenciar um do outro. E até mesmo dentro da mesma espécie você tem variação. Isso que são as mutações. Mutações que às vezes a gente pensa que são coisas ruins. Não, mutações fazem parte do processo evolutivo, adaptativo dos organismos e acontece toda hora no seu corpo. Então, isso também pode ter tanta variação ali naquele genoma, por isso que a gente não consegue identificar ele, por isso que acaba sendo um organismo novo. Que aquela variação não foi incluída no banco de dados mundial de leveduras, micro-organismos, enfim. Então, alguma coisa interessante. Por exemplo, agora num plaqueamento, num isolamento. Pode ser feito isolamento e pode ser feito um sequenciamento completo daquela levedura específico que foi isolada. Pode ser que ela seja Saccharomyces, mas de repente ela é uma outra espécie, ou ela apresenta variações ao longo do DNA que permitiram uma maior estabilidade ou algum mecanismo aromático, alguma questão importante, e aí você pode publicar isso, catalogar isso como um organismo novo, como uma espécie nova. Então não está na literatura, mas é possível fazer. Ou somente com uma variante, ou uma variante nacional, brasileira, entendeu? Manipoeira, enfim, por aí vai. Então esses são uns dos primeiros resultados, né? Esse primeiro resultado que nós tivemos, a gente chamou de Manipoeira 1. Então, ao longo do ciclo, né, ao longo das fases, nós encontramos, por exemplo, nesse primeiro, que seria um tempo zero, um pré-inóculo, você tem uma quantidade maior de micro-organismos, você tem uma abundância maior. Então, por isso dessas diferentes cores, cada cor corresponde a um micro-organismo. Então, eu tenho Saccharomyces, mas nessa cor, eu tenho a Wicheromyces, Cryptococcus. Cryptococcus é um organismo normal que você encontra no ambiente, mas que ele pode ser patogênico. Então, o que é interessante é que logo no começo, quando começa essa fermentação, e tem a presença do Cryptococcus, que é super normal, você encontra Cryptococcus em todos os lugares, principalmente no seu gatinho em casa. E ao longo do tempo, quando começa essa fermentação, esse organismo desaparece. Exato. E aí, ao longo da fermentação, você vai tendo a predominância de outros organismos. Então, no segundo ciclo, eu já tive a predominância da Wicheromyces, que é super normal. Wicheromyces é uma levedura que ela é bem agressiva, ela começa sempre uma fermentação, só que ela não aguenta durante muito tempo fermentar, ela não tem uma estabilidade. Então, ela acaba morrendo ao longo do tempo. Então, assim, era super esperado isso acontecer com a Wicheromyces. Isso, e até busquei alguns dados na literatura de algumas importâncias ou características. Então, por exemplo, para essa em especial, foi apontado num estudo uma apresentação de perfis aromáticos interessantes. Então, se você parasse aqui nessa etapa, você teria, por exemplo, a cerveja ou um produto com uma qualidade aromática que pudesse ser interessante. Então, de repente, aquele micro-organismo, ele vai até uma determinada etapa, né? Ou a sua predominância vai até um determinado ciclo, mas ele tem a sua importância, talvez, para dar uma característica naquele produto. E aí, nas outras etapas, o que predominou foi a Saccharomyces cerevisiae. E até o final dessa fermentação do Instituto Federal, do Jean, foi Saccharomyces até o final. Ou seja, a Saccharomyces ela predominou depois em todo o processo de fermentação da cerveja deles. Aí eu só vou falar uma coisinha que é interessante. Que tem gente que fala, pô, mas será que a gente conseguiria depois fazer uma manipoeira artificial? A gente já sabe que organismos que apareceram. Será que se a gente pegar, então, uma Wicheromyces, uma Saccharomyces, misturar e colocar, será que a gente vai conseguir chegar naquele mesmo sabor daquela cerveja? Fazer uma cerveja selvagem manipulada? Manipoeira manipulada? Na verdade, não. Por quê? Porque todos esses organismos e todos os outros, eles têm características próprias. E a simbiose entre eles, ou não simbiose entre eles, ou seja, a convivência entre eles, a correlação entre eles,
vai trazer sabores e vai trazer resposta ao próprio organismo. Tem alguns organismos, como a Saccharomyces, que, como eu falei, ela é muito agressiva, ela responde muito a outros organismos. Se ela está presente em cocultura, que a gente chama, com outros organismos, ela fica nervosa e começa a produzir mais álcool. Então, isso, você só tem esse tipo de resposta quando ela é cultivada junto com outros organismos. Então, se ela é cultivada sozinha, ela não vai ter esse tipo de resposta. Então, assim, a gente tem que pensar que isso daqui, a gente não vai conseguir mimetizar, fazer de uma maneira artificial. Isso daqui aconteceu espontaneamente. Então, isso daqui a gente nunca vai conseguir comercializar isso. Mostrar que a composição do todo é importante para o sabor final. Foi o que ela falou, a Saccharomyces produziu ésteres, produziu sabores e respostas e compostos naquele momento, e isso tudo se manteve ao longo do seu produto. Até um ano depois se manteve todas essas características, ou pelo menos uma boa parte dessas características. E uma coisa importante também para falar, se a gente trabalhar com uma microbiologia clássica, vamos supor que eu pegasse esses organismos e somente plaqueasse ele, a gente consegue chegar, sim, a determinar, por exemplo, o gênero, mas muitas vezes eu fico na dúvida se a espécie está correta ou não. Então, assertivamente, com sequenciamento de DNA, a gente conseguiu chegar em qual espécie seria, justamente para ter esse entendimento da característica daquela espécie. Então, por isso, seria interessante fazer esse tipo de estudo, esse aprofundamento molecular. Então, ou seja, isso aqui, tudo que ela foi feito é de grande importância, porque a gente consegue enxergar como um todo. Mas a gente quer saber desses organismos que realmente fizeram parte da cerveja, quem são eles? Será que eles são novos organismos, que nem a Luciana perguntou? Então, como que a gente vai fazer isso? Aí que vem a segunda parte do projeto, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá certo. Então, esse foi o primeiro resultado. Ficou contente? Nos outros estudos, tanto da Coisa Linda quanto da USA, a gente conseguiu alcançar até 5 meses. O Jean foi o primeiro a mandar a amostra pra gente, então a gente conseguiu fazer essa prévia do que ia acontecer. Capaz de agora, a gente, nessas próximas amostras que a gente for analisar do Jean, que é de 3, 5 meses e 1 ano, a gente mude já toda essa microbiota. Já começa a aparecer organismos do tipo Pichia, do Brettanomyces, e por aí vai. Esse segundo... Coisa Linda. Coisa Linda. Essa segunda análise já foi diferente. A gente tem, inicialmente, o tempo 0, 7 dias, 15 dias, 30 e em 5 meses. Então, já foi feita uma análise mais extensa. E, inicialmente, também, eu tinha uma mistura aqui de outros micro-organismos. E também, aqui, ó, que a gente falou, a Cazaquistânia, ela aparece primeiramente como SP. E comparando a questão de DNA, num segundo ponto, ela poderia se comparar a alguma outra espécie. Mas ela pode se apresentar como SP. Então, no primeiro momento, eu tenho também essa mistura de micro-organismo, uma diversidade maior. Mas a partir de 7 dias, eu já tinha uma predominância aqui de Saccharomyces, que a gente conseguiu identificar como Saccharomyces cerevisiae. Mas a partir de 15 dias, eu já começo a ter a Pichia, não em predominância, mas já concorrendo. E a partir de 30 dias e 5 meses, Pichia e a Pichia membranifacies. E é interessante, assim, porque o Diego sempre, desde o começo do projeto, ele queria uma Brettanomyces para chamar de sua. E ele não teve Brettanomyces. Desculpa, ele não tá escutando isso. E aí, nesse estudo, então, a gente já viu uma mudança de Saccharomyces ali, depois dos seus 15 dias, e uma predominância de Pichia a longo prazo, em 30 dias e 5 meses. E essa Pichia em específico, quando a gente busca na literatura alguma informação de Pichia, o gênero como um todo, produz substâncias de perfis aromático interessante, tem atributos também conhecidos para produção de vinho e outras bebidas, principalmente os compostos voláteis. Então já é uma levedura interessante. E essa aqui, essa espécie em específico, ela está amplamente distribuída na natureza e ela se predomina ou ela aparece com grande frequência nas fermentações espontâneas. Então foi natural encontrá-la. E a Pichia forma aquele biofilme. Então às vezes a gente até se confunde achando que ali é Brettanomyces. Acho que a gente tem mania de chamar tudo de Brettanomyces. Brettanomyces, tá bretado. Não, peraí, tem outros bichos também que formam esse biofilme, aquela camadinha bonita no barril. Então ela tem essa capacidade também de formar essa película e não era uma Brettanomyces, era uma Pichia. Próximo. Agora a gente tem a análise Manipoeira 1 da cervejaria USA. Aqui a gente já tem tempo 0, 24 horas, 72 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias,
3 meses. Então foram mais tempos de análises, mas com perfis também semelhantes no começo, essa diversidade. Logo em 24 horas, predominância da meirosima. Meirosima é uma levedura que ela também é uma levedura de solo e ela é muito utilizada também em vinhos orgânicos. Essa levedura é uma levedura predominante nessa parte. Então, ou seja, você tem análise de 3 cervejarias diferentes, de locais diferentes do país. Uma de São Paulo, uma de Florianópolis e essa de Sergipe, né? Então, logo no começo, em 24 horas, você teve ali uma predominância de uma levedura. Depois, 72 horas, você já tem a Saccharomyces com predominância. E ao longo dos outros ciclos, eu já tenho também a presença, por exemplo, da Wickeromyces, outra píquia. No tempo, por exemplo, aqui de 15 dias, já teve aparecimento de píquia, mas outra píquia, que é a Cudria Fig. E que essa daqui, na literatura, ela é reportada… Os gringos ficam dando nome estranho pra gente falar diferente. Agora a gente vai colocar um nome bem indígena pra eles, assim. Isso. Descobrir uma espécie nova e colocar um… Pindamonhangaba. E essa espécie em específico é reportado na literatura que ela é tolerante a altas temperaturas, chegando até 42 graus Celsius. O que faz sentido pensando que essa cervejaria está no Nordeste. Então, provavelmente, você teve a seleção em algumas dessas etapas, ou nesse caso aqui, que ela predominou em 15 dias, porque talvez nessa fase você teve também o aumento de temperatura e ela conseguiu se estabilizar melhor naquela etapa. Da USSA tinha 2, né? 2 amostras. Sim, aí tem uma outra. Então a USSA, ela fez 2 fermentações em barril e ela mandou as 2 amostras pra gente ver a diferença entre as 2 amostras do mesmo local. O que estava variando ali era, às vezes, muito mais o barril. Exato. E aqui também, no tempo zero, foram os mesmos tempos. 0, 24 horas, 72 horas, 7 dias, 15, 30 dias e 3 meses. Logicamente, nos primeiros tempos, né, até 24 horas, você tem essa mistura de micro-organismos, mas a partir de 72 horas, predominância de Saccharomyces. E só após 3 meses é que voltou a ter essa… Eu acho que essa volta nos 3 meses, foi muito mais pela coleta, como foi feita a coleta, do que o que está ali dentro da cerveja. A gente sabe que um barril é um local onde tem um monte de organismos crescendo. Então, assim, essa mistura, essa diversidade de organismos no final pode ter sido muito mais da barrica do que na presença da cerveja. Eles podem chamar a gente para ir para lá fazer coleta. Pode. Né? A Luciana gostando, né? Mas a gente consegue ver, até que a gente colocou como algumas conclusões, de que inicialmente você tem essa mistura, essa predominância entre diferentes organismos, mas que ao longo do ciclo você consegue ver alguns micro-organismos predominantes e uma diferença muito grande entre uma cervejaria e outra, entre uma fermentação e outra. Mesmo essa daqui, que é da mesma cervejaria, ela apresentou diferenças entre os micro-organismos que foram identificados. Ou os tempos, pelo menos. Mas você vê que existe somente algumas leveduras que estão sempre presentes. Então você não tem coisas muito… Assim, existem muitos organismos por aí espalhados, muitos gêneros de leveduras que fermentam. E mesmo assim você teve uma predominância de 3 organismos, de 3 espécies. 3 gêneros, né? Basicamente, independente da região onde foi feita. As conclusões são essas, dessas primeiras 4 análises. Para o Jean, nós também fizemos, e hoje eu não trouxe a apresentação, nós fizemos uma análise bacteriana. Da Cosalida também. Isso, das 2 primeiras. E, por exemplo, do Jean, deu uma predominância, pelo menos naqueles primeiros tempos, de lactobacilos. Quase 100% de lactobacilos. O que a gente tem que tomar cuidado? Se eu apresentar aqui para vocês que tem 100% de uma bactéria, vocês vão imaginar, mas eu estou produzindo, então, levedura ou bactéria? Na verdade, a gente tem que entender o quanto que a gente tem de cada um desses micro-organismos. E através dessa técnica, eu te dou a porcentagem da presença daquele micro-organismo, mas eu não sei a quantidade. Então, por exemplo, numa quantidade de 100 ml, eu tenho 90% ou 95% de levedura e apenas 5% representa alguma bactéria que, logicamente, já estava no seu ambiente selvagem e que foi ali para fermentação. Daqueles 5% de bactéria,
100% no seu caso era lactobacillus. Então não é que eu tô produzindo 100% de uma bactéria, é porque a bactéria tá ali numa quantidade muito pequena, mas aí através de uma técnica molecular, eu não sei precisar as quantidades, né? Em UFC ou grama por ml, mas através de uma microbiologia clássica, eu já consigo definir que eu tenho uma quantidade X da levedura e que eu tenho uma pequena porcentagem da bactéria. E nessa pequena porcentagem, nessa análise das amostras do Jean, a gente tinha lactobacillus. Acho que a da Cosalinda também deu lacto, né? Assim, isso foi o primeiro ano do projeto, então a gente não sabia o que ia acontecer. Hoje em dia, eu falaria, putz, eu queria ter coletado daquela cervejaria onde a cerveja não ficou tão ácida. Que a gente sabe que tem algumas cervejarias, um produto que tem algumas que não ficaram ácidas, ficaram bem leve. É para saber o que predominou ali. Quais são os organismos que predominaram naquelas amostras, entendeu? Porque a gente não teve acesso a todas as amostras. A ideia do projeto, dessa parte científica, a gente deu essa ideia para todos os cervejeiros. A gente sabe da dificuldade que é coletar, a gente sabe da dificuldade que é enviar para os laboratórios que estavam participando. Aliás, a Luciana, do Laboratório da Cerveja, a Gabriela, da Levitec, elas também fizeram parte desse projeto, apoiaram e fizeram parte do isolamento desses organismos, de plaquear esses organismos, isolar esses organismos. E a gente sabe que muitos deles, no começo estava todo mundo empolgado, manda amostra, faz, não sei o quê, ou coleta, mas às vezes a pessoa esquece de enviar e acaba o organismo morrendo na geladeira da cervejaria. E a gente sabe também que todo mundo tem outros trabalhos, outras coisas para serem feitas. E todo mundo do projeto acabou fazendo isso de uma maneira voluntária. Então, a gente sabia que nem sempre tinha tempo de fazer isso. Até mesmo o pessoal da By Mycel, eles fizeram isso de maneira voluntária e apoiando o projeto. Então, só agradecer vocês por isso também. Então, ou seja, a metagenômica foi a gente entender o como um todo. Quem que tá ali? Quem são os organismos? Quem que tá presente? Quem que tá se mostrando? Quem que tá fermentando? Qual que é a dinâmica populacional ao longo do tempo desse processo fermentativo? Mas aí agora vem a outra parte, que tanto a Luciana, quanto a Gabriela, quanto eu, como outros laboratórios fizeram, é isolar esses organismos. Então a gente sabe, com isso daqui, a gente já sabe quando que isolar, entendeu? Então a gente recebeu a amostra de 24 horas, 0 horas, 7 dias. Se você pegar a placa no momento zero, tinha um monte de bicho ali. E é difícil, quando aparece numa placa um monte de organismo, é difícil você vê um monte de colônia ali, é difícil você identificar e falar, esse é fulano, esse é ciclano, eu quero pegar esse. Não, é uma loucura, é realmente uma loucura. E se você faz uma diluição muito grande, você acaba perdendo um ou outro organismo. A não ser aquele que que seja mais abundante. E também não é só isso, é o tempo de crescimento de cada organismo. Então, quem trabalha com cerveja e conhece um pouco a Brettanomyces, ela demora mais para aparecer. Mas a Saccharomyces cresceu primeiro e consumiu todo o açúcar. A Brettanomyces não vai aparecer. Então, é assim, a técnica de toda essa parte de microbiologia clássica, de isolamento, a gente sabe que não é fácil, exige tempo, exige conhecimento e bastante dedicação. Então, esses organismos que já foram isolados, eles estão sendo identificados. A gente já conseguiu, desses principais, a gente conseguiu mesmo já isolar e já identificar. E foi legal, porque bateu a Pichia, bateu o Saccharomyces e bateu uma Brettanomyces, que, por incrível que pareça, não apareceu muito na metagenômica do Jean, apareceu numa concentração mínima, mas a gente conseguiu isolar e pegar no Mal-de-Toff. Mas o Mal-de-Toff também é uma técnica de identificação que ainda é muito robusta, está muito inicial. Então agora a gente quer pegar esses organismos que foram isolados, extrair todo o DNA dele e fazer um sequenciamento parcial, que a gente chama, que é mais fácil, mais barato, e a gente consegue ver se aquele organismo realmente é uma Saccharomyces cerevisiae. Não é uma Saccharomyces cerevisiae, ou a porcentagem não é tão alta de identificação dele ser uma Saccharomyces cerevisiae, aí a gente passa para o sequenciamento completo, que é muito mais complexo e muito mais caro. Pessoal, é o seguinte, uma dúvida. Quantas amostras foram total? Média. Quantas? Pra ela? Esses testes que você acabaram da metagenômica. Eu queria saber assim, foi feita análise de pH, todas estavam... Deveria ter sido feito. Os pH estavam próximos. Pra saber. Não, questão de bactéria, de lactobacilo, entendeu? Pra saber como se comportou. E como é que a gente consegue entender o que realmente vem da manipoeira e o que vem do barril? Então, tem esse problema
de o que vem da manipoeira e o que vem do barril, a gente não vai conseguir identificar isso, a não ser que a gente tivesse… Porque assim, a gente sabe, quando a gente fez a manipoeira, isso aqui é o tempo zero, é o que tinha na manipoeira. Então a gente já sabe que tem alguns organismos que estavam ali. E só que de repente apareceram outros. Então, de repente, do nada apareceu outros, milagrosamente? Não. Provavelmente eles estavam no barril ou em menor concentração na manipoeira. Para fazer esse tipo de estudo, a gente teria que fazer separado ou ter um grupo controle que fizesse num tanque de inox para a gente garantir que aquele organismo tinha vindo da manipoeira e não… Na verdade, teve algumas cervejarias que fizeram em tanque de inox. A gente pediu, pelo amor de Deus, para mandar enviar a amostra pra gente. E ela acabou de falar que ela tem. Então, eu tenho uma cervejaria que mandou em barril de inox, que fez a manipoeira toda em barril de inox. E aí, sobre a questão dos isolamentos, aí vale a pena a gente trabalhar no tempo zero somente e focar realmente o isolamento no tempo zero, que seria só a manipoeira. E daí, talvez não trabalhar com tanto afinco nos tempos ali de, 15 dias, principalmente 30 dias, onde a gente já tem uma contaminação da microbiota do barril, pra gente focar nas espécies que realmente são endêmicas da manipoeira? Pergunta. Então, mas… Só para fazer uma complementação, porque pensando que majoritariamente trabalham com carvalho francês, então não é nenhuma madeira brasileira, né? Então acho que o que eu concordo com a Gabi é isso, né? A gente conseguir fazer um isolamento. Mas não é nenhuma levedura brasileira em termos. Madeira, né? A madeira não é brasileira. Sim, uma das coisas, acho que poderia ser feito isso, com madeiras brasileiras. Eu tenho as amostras, acho que essa daqui foi feita com jatobá. Tenho quase certeza. O dele foi sempre… Era jatobá e tinha uma outra, que agora não vou lembrar qual que era, que foi enviada. Mas acho que ele enviou com jatobá pra você. E a gente tem que lembrar também que uma grande parte do barril, ele é esterilizado. Esterilizado em termos. A gente sabe que ele é poroso e que muitos organismos ficam ali dentro, entendeu? Então, lógico, a gente vai levantar muitas questões sobre isso. A gente sabe que isso é uma parte, é o início de tudo. Exatamente. Tudo que a gente vai precisar melhorar. O que a gente consegue fechar. Lógico que um barril de inox, a gente vai conseguir trazer respostas melhores. Não, com certeza, ali foi uma Saccharomyces que predominou. Porque essa Saccharomyces era a mesma que estava lá na manipoeira quando a gente coletou. E tem que lembrar, às vezes, também, que você pode ter contaminação dentro da própria cervejaria. Você está trabalhando com um barril ali que tem uma cerveja selvagem, mas ao mesmo tempo você está produzindo… Mas ao mesmo tempo você está produzindo a sua cerveja com uma Brettanomyces que veio lá da Bélgica. Enfim, ou da Levtech. Olá. 2 perguntas. Uma é meio que… Não fui eu que fiz, tá? Mas alguém perguntou pra mim. E eu vou só repetir aqui. Fala, mas se a gente pega, vamos supor que a gente faz esse negócio bem cientificamente, de coletar a manipoeira e em recipientes autoclavados e que não tem interferência de mais nada. Nem a NASA consegue esterilizar. Não. Mas que não seja um barril de madeira, sabe? Que seja um barril de inox, etc. A gente tá vendo aí, em questão de terroir, a gente tá vendo o terroir da cerveja ou a gente tá vendo o terroir da mandioca? Essa foi a primeira pergunta. Aí a outra coisa é, essas… Diego, me salva. Não tem que responder, tá? Eu só tô… É mais pra gente ficar pensando… Só sendo polêmico. É por isso que eu fiz a pergunta. Mas existe, em termos de… Pensando em ser esse tipo de crescimento que acontece aí, a evolução da cerveja, da microbiologia, isso aí, ele é independente da escala ou não? Por exemplo, você faz isso em tubo de ensaio, em alguns ml, ou versus 2.000 litros, 5.000 litros, ou 200 litros que seja, isso é equivalente, esse tipo de coisa? Ela é uma, como que era da termodinâmica, extensiva ou intensiva, ela depende do tamanho do sistema ou não? Olha, eu acho que vai depender do tamanho do seu sistema. Pensa em você criar peixinhos dentro de um pequeno aquário. Mas você pensa qual que é o tamanho de uma célula? 10 micras? 10 micras. Depende. E para ela, se ela tá em 100 ml… Mas ela tem menos meio de cultivo, ela vai ter menos fonte de carboidrato, ela vai competir mais. No caso, eu não sei como que é isso, tá? Mas em cervejarias tem a dosagem recomendada, né? Célula por grau plato, blá, blá, blá. Mas todo mundo que faz em tanques mesmo grandes, tá? Não tô falando de 500 mil litros, né? Tanques sim. sei lá, 200 mil litros pra cima…
que tem diferenças, né? Tem levedura, você tem a pressão hidrostática, que é diferente. Você tem a pressão osmótica. Você tem toda a mecânica de fluido lá dentro do tanque em si, mesmo você dosando a mesma quantidade de células por ml. Aí eu queria saber se tem alguma diferença, sabe? Se a gente faz essas amostras pequenas, ou se a gente vê isso, se realmente tá tudo indo mais ou menos pro mesmo caminho, ou não, sabe? Isso não tira nenhum interesse, ainda assim é interessante. A gente digamos que a gente cria uma cultura própria da manipoeira, que tem ela, em vez de ser o blend de Flanders, é o blend de manipoeira selvagem, vai que tem uma proporção de cada micro-organismo. Vai ser equivalente a você fazer a manipoeira mesmo, de pegar lá e fazer? A gente vai caminhar pro mesmo caminho? Alguém sabe disso? Então, era o que eu tava falando no começo, você chegou atrasado, tá vendo? Desculpa. Então, na verdade, a gente já tinha discutido sobre isso algumas vezes. Eu e o Alan, a gente já discutiu muito sobre isso. Ele consegue saber todos os organismos que tem numa cerveja selvagem, se eu consigo mimetizar isso numa cervejaria em laboratório. E a resposta é não. Porque a gente não sabe. Muitas vezes aqui pode ter até outros organismos que foram fundamentais para a sobrevivência ou morte de outros, ou produção de compostos, e esses organismos não aparecem aqui. Por exemplo, a Brettanomyces que eu consegui isolar do Jean. Se você voltar aos slides, a Brettanomyces nem aparece. Se você olhar lá na tabela, ela está em 0,1%. Mas esse 0,1% era do que estava vivo. Talvez os 5% daqueles não identificados seja lixo, seja DNA solto ali de capivara. Não de capivara, porque ela não teria... Mas enfim, a brincadeira é mais ou menos essa. Enfim... Então, você não consegue fazer isso. Você não consegue identificar a proporção. Seria um trabalho insano e que não daria certo. Você pode até fazer mais ou menos uma proporção e começar a colocar, inocular em cada momento aquele organismo naquele momento. Mas existem outros organismos, outras partes físico-químicas que vão alterar tudo isso. Então... Eu não sei te responder, mas eu acho que a escala vai mudar. Eu acho que elas podem ter a resposta melhor do que eu sobre isso. Eu acho que é completamente diferente. Quando você faz dentro de um laboratório, as condições todas ali padronizadas. Perfeitas. Quando você vai para 100 litros, 2.000 litros, 50.000 litros, muda completamente. Muda completamente ali a associação entre eles, a simbiose, o que um produz que vai ser utilizado pelo outro, tudo. E puxando esse assunto que você colocou, né, sobre ter cultura pura, é interessante a gente falar que existem os organismos que são cultiváveis e os não cultiváveis. Eu não sei se todos essa que ela colocou aí tem entre cultiváveis e não cultiváveis. Exato. Quando a gente pega uma amostra de manipoeira para poder fazer a análise, vai crescer os cultiváveis, que podem não ser todos esses que estão ali. Então a gente vai e uns crescem mais rápido, outros não vão crescer. E aí a gente vai selecionar alguns para, de repente, fazer um blend. Mas que não vai ser igual se você pegar a manipoeira e fazer, eu vou fazer o inóculo de manipoeira. Aí você tem a manipoeira, 100 ml de alguma coisa lá e coloca dentro, entendeu? Então, aí é diferente. Mas você não vai conseguir, num blend, colocar todas as leveduras que tem na manipoeira. Assim, uma das principais questões, diferente do laboratório e de uma cervejaria, e proporções diferentes de uma cervejaria, é a pressão atmosférica. Cara, quanto maior o tanque, maior a pressão que aquele líquido exerce sobre os micro-organismos. E aí, isso muda o micro-organismo, isso muda o comportamento dele. Então, no laboratório, você põe num tubinho pequenininho, é fácil viver ali. Agora, com, sei lá, quantos 1000 litros de líquido, não é água, né? É um líquido mais denso, mais pesado, cheio de açúcar. Você tem outras condições ali que acabam dificultando a sobrevivência desse organismo. Ele quer perguntar ali, ó. Você tem a diferença de litragem, você tem a questão de zoneamento de temperatura também, por ser muito expansivo e tal. Você tem zonas de temperaturas diferentes, vai preconizar um ou outro, depende de acordo com a situação. Aí na hora de você coletar, você vai coletar uma região dele e não específica, exatamente. O Mário está fazendo uma pergunta bem interessante. Por se tratar de uma levedura selvagem, é possível manter um resultado igual para todos os lotes de fermentação ou cada lote vai ter resultado diferente? O que vocês estão prevendo? Uma sazonalidade? Não. Pera aí, em relação à manipoeira ou em relação a um isolado? Não, manipoeira. Vai depender da sazonalidade. Isso que a gente vai conseguir decifrar nas próximas etapas. Não, mas não só etapa, nos próximos projetos. Ou seja, no que vai dar continuidade de agora em diante. E o que seria interessante, o Diego não tá aí, mas era só para dar ideia também. O Diego não tá aí nunca. Vou gravar e falar, o Diego não tá aí.
é de fazer em outras épocas do ano. Então, legal, a manipoeira foi feita sempre na mesma época. E se a gente começar a fermentação em abril, que começa a esfriar? Vai ser semelhante ao que a gente começou em agosto, setembro? Não sei. A gente sabe que existem outros organismos que estão presentes em maior... Eu só criei mais caos, né? Ainda bem que o Diego não tá aumentando o projeto. E eu acho que é ótima essa discussão justamente pra gente entender os pontos, né? O que a gente pode fazer a partir do que já foi, desses primeiros resultados levantados. Então a gente já questionou vários pontos, como que pode ser até algum projeto futuro, ou alguma coleta futura. Eu acho que isso aqui é muito bom pra gente delinear outros aspectos importantes do projeto. Só complementando o que ele falou do comportamento da levedura no tanque, ou dos micro-organismos, que é um bulk, né? Além da temperatura, que você pode até ter um mega tanque super dimensionado, com todas as camisas de frio, que você consegue, mas a própria comportamento dela em relação a flotar, ou a ir para o fundo do tanque, ou ficar mais inerte em determinada altura, vai influenciar o desempenho, né? Porque aí, quem ficou sossegado mais cedo, né? Se retirou da festa mais cedo, não vai estar fermentando e vai deixar espaço para outros micro-organismos que num tubo de ensaio, você não vai ter esse fenômeno, né? Não, e vale lembrar que é um organismo vivo, né? Ele vai se adaptando àquele meio, ele vai alterando as suas características, e isso tudo vai alterando o produto final. Então, por isso que o cervejeiro não usa a mesma levedura, a lama, over and over and over. Porque uma hora vai perdendo essas características. Então, você tem que voltar ao zero, você tem que voltar ao seu organismo zero. Rafael Pedro quer saber qual foi o micro-organismo mais diferentão que vocês encontraram. Se é que dá pra determinar isso. Algo muito que nunca... Bom, falou... Você tem as espécies da Saccharomyces? Aí? Todas elas eram Saccharomyces cerevisiae. Não, tinha uma no começo do dia que tinha uma... A gente teve Cazaquistânia, essas que predominaram. É que no relatório tinha umas que não é... que mas apareceu, em menor quantidade. Que eram umas Saccharomyces diferentes. Isso. Itakai, tá vendo? Você sabe o nome? Tinha ela e tinha mais uma outra também, que era uma Saccharomyces diferente. A gente que sabe que dentro do gênero Saccharomyces existem outros tipos de Saccharomyces que fermentam tão bem quanto, mas elas não são conhecidas, não são aplicadas em cervejaria, mas elas produzem outros tipos de bebidas em outros lugares do mundo. Então a gente conseguiu identificar esses organismos nesse projeto. Bom dia. Tentando relembrar aqui algumas coisas que foram ditas, o Instituto Federal, a gente não é uma cervejaria comercial, a gente tem uma planta piloto, mas uma instituição de ensino, pesquisa, então a gente consegue, né, tem condições um pouquinho mais tranquilas para cuidar ali, fazer algumas análises. Então, respondendo ao que o colega falou, nós temos em cada ponto, sim, o pH, teor alcoólico, densidade, toda a parte físico-química das amostras, então vai dar para a gente comparar. A gente não tem tudo isso ainda, porque inclusive isso é uma coisa... legal da ciência, né? A gente começa com 6 perguntas e termina sem responder 6 e tem mais 60 para responder. E 25 projetos novos. Então a gente está nessa fase de fechamento desse primeiro ano ainda, essas primeiras análises, e aí o que nós vamos investigar mais a fundo. Mas a gente vai conseguir correlacionar físico-química com a parte microbiológica. A questão da madeira, né? Também que o pessoal perguntou, houve um combinado, todo mundo que fosse usar, entrar no projeto, deveria fazer um tratamento o máximo possível. Lógico que a gente não esteriliza a madeira, né? Mas tentar vapor, água quente, lavar bem esse barril para tentar minimizar essa influência. Lógico que a gente não exclui essa influência da microbiota existente. Eu acho que é basicamente isso, assim, que eu lembrei de alguns pontos, né? E de repente, é isso, a gente traçar agora alguns caminhos, né? Que a gente vai querer investigar um pouquinho mais a fundo, porque... isso é interessante, né? A gente começa com algumas perguntas e termina com mais perguntas do que respostas. Mas é isso, nós vamos conseguir traçar, esperamos, né? Algumas correlações da fisicoquímica com a microbiológica e vamos ver o que vai dar. Eu só queria saber se houve, assim, acho que ele respondeu um pouco aqui, se houve algum procedimento padrão da coleta da manipoeira, se houve algum procedimento padrão de criação de receita. Ok, essa vai ser a receita, todo mundo vai fazer essa mesma receita. Você falou, alguns colocaram no barril, outros não. Só pra gente, no final, sensorialmente lá, tentar pensar o que tem de diferente ali, pensando se houve uma padronização. É aquela coisa, foi dada toda a padronização, até mesmo da parte da coleta, essa parte científica, a gente instruiu como que deveria ser feito cada coleta, que deveria ser utilizado tubos estéreis, e a gente até fez uma parceria com o pessoal do Lamas para poder comercializar esses tubos para os cervejeiros de uma maneira com um custo mais baixo.
Mas a gente não sabe na hora como que é. Acho que nem todo mundo tem um conhecimento de microbiologia, tem esse conhecimento de saber, putz, eu coletei um pouquinho mais daqui, um pouquinho mais dali, isso vai alterar no resultado ou não. Mas tudo bem, quando você pega como um todo, você consegue, mesmo tendo uma margem de erro, você consegue identificar o processo final, entendeu? Então isso já esperava que isso poderia acontecer. Que mesmo dando todas as instruções, a gente pode ter erros normais que qualquer um pode cometer, entendeu? Ou não são erros, são simplesmente características. Último comentário, acho que é interessante até por ser um evento que está vinculado ao Conselho Federal de Química e, claro, indiretamente ou muito diretamente a universidades. A Victoria está perguntando como que ela, como universitária, pode participar do projeto. Se ela pode entrar em contato com vocês, com os cervejeiros, como é que fica essa parte do contato de análises, né, e de pesquisa mesmo com a Manipoeira. Ela quer trabalhar de graça? Talvez parcerias, né? Universidade, não, brincadeira, parcerias. Então, provavelmente, entrando em contato com as cervejarias. Com a gente também, comigo, com a Luciana ou com a Gabriela. E a gente vai direcionando ela para fugir do projeto. Brincadeira, não, para fazer parte do projeto. Não fuja, precisamos de pesquisa. Última pergunta, rapidíssima. Uma dúvida mesmo por parte das cervejarias. Quantas das 53 enviaram as amostras que vocês precisam para fazer isso? Foram só essas 4? Esse aqui foram 3, né? Só o SAC mandou em duplicata. Na verdade, assim, o legal seria se todo mundo enviasse. O melhor seria se todo mundo enviasse e se eles tivessem capacidade de fazer tudo isso. Foi o que eu falei. A By Myself fez isso de uma maneira voluntária. Eles não cobraram isso da gente. Então, assim, se a gente quer fazer um projeto maior e conseguir identificar tudo, não dá pra deixar eles fazerem de graça também pra gente, entendeu? Então, o ideal seria todo mundo mandar para fazer a metagenômica. Para a parte de isolamento e identificação dos micro-organismos, que é outra parte, teve muitas cervejarias que enviaram. Eu não sei te dizer uma quantidade, quantas enviaram. Aí ela recebeu só uma cervejaria. A Gabriela recebeu 5 cervejarias, mas eu acho que eu tive umas 5, 6 cervejarias também que enviaram para mim. E estão enviando agora também. Até mesmo caseiros acabaram enviando. O pessoal de Cascavel que enviou. E é interessante que o pessoal de Cascavel não entrou nesse estudo da metagenômica, mas eu acabei isolando os organismos dele, identificando, e deu muito semelhante a toda essa parte de metagenômica, principalmente semelhante à Coisa Linda, que era aparecer a Saccharomyces no começo e depois a Pichia no final. Sobre o projeto Manipoeira, estão perguntando também se caseiros podem participar, e sim. Né? Já teve participação. É um projeto em andamento, mas depois o Diego... Olha lá, tem um caseiro aqui, ó. Tem um caseiro aqui da Serva Paulista, que trabalhou, mas doutora Ana Carolina, doutora Estela, muito obrigada. Querem deixar um recadinho pro pessoal de casa, onde acham vocês, para mandarem as perguntas que não foram feitas aqui? Podem dar um tchau pra galera de casa. Eu agradeço a participação de todos, as perguntas, a gente fica à disposição também para tirar qualquer dúvida. Eu tô dentro da By Myself, então o e-mail estela@bymyself.com, mas também é possível achar no LinkedIn, nas redes sociais de Instagram, e o site é bymyself.com.br. E quem quiser me achar, o jeito mais fácil é pelo Instagram, do Space Beer _project, que eu respondo, sou legal, mando memes idiotas e falo um pouco sobre pesquisa e também sobre o mundo aí afora e início da vida. Mas depois essa fica a história para outro dia, senão a Gabriela me mata. Encontro Selvagem é um programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Abracerva, e com apoio nesta temporada do Conselho Federal de Química, CFQ. Sigam @Encontro Selvagem no Instagram e não percam nenhum conteúdo. Este podcast foi editado por Play Áudios.